confronto muito equilibrado. E o confronto equilibrado, quando a gente usa essa expressão, a gente espera que um jogo seja 1-1, outro 2-1 para uma das equipes, vá para os pênaltis. É um confronto equilibrado. O confronto em si, ele foi equilibrado, mas ele teve uma diferença brutal entre os 90 minutos jogados na Argentina e os 90 minutos jogados no Brasil. Uma diferença até estranha, eu diria, em que o Palmeiras dominou boa parte dos 90 minutos jogados na Argentina, e quando dominou de maneira muito pesada, e o River dominou completamente o Palmeiras. E o River, eu diria que só não saiu classificado porque sentiu muito o baque da anulação do terceiro gol. Não que estivesse errada a anulação. Aliás, o VAR ontem trabalhou de um modo que nós brasileiros não podemos reclamar por muito tempo do VAR da Conmebol, né? O VAR da Conmebol normalmente não tem todo esse cuidado, digamos assim, com os times brasileiros. E o impedimento é um impedimento achado ali no começo da jogada, que eu, aliás, essa é a regra está correta e foi bem marcada. Eu só não sei se ela beneficia o futebol. Mas, enfim, o que o árbitro de vídeo encontrou nesse impedimento, ele encontrou de maneira correta e anulou bem o gol do River Plate. Mas você sabe que A tem discussão discussão. depois é mais ampla. Porque assim, às vezes a gente diz, impedimento não tem discussão, mas tem discussão, porque depois que a bola bate no jogador do River Plate, no momento em que o árbitro considera o impedimento, ele rebate no Luan de novo. Então onde a jogada começa? A jogada está começando quando rebate no Luan ou quando bate no jogador do River Plate? Não, veja só, a análise que eu faço da jogada, e aí pra gente ter uma ideia melhor, é só a gente afastar um pouco os jogadores, tá? A disputa foi muito próxima, mas vamos imaginar que o Luan coloque essa bola para frente, a distância do jogador argentino seja maior, pegue no jogador do argentino e ainda que resvale no Luan, é uma jogada iniciada pelo atleta argentino, tá? Assim, só a gente fazer esse exercício. Distanciar um pouquinho mais os atletas. Então, o Luan afasta, pega no atacante argentino e volta para o jogador do River em impedimento. O início da jogada está no toque do jogador argentino, ainda que ela resvale depois no Luan. Então, em impedimento, sim, tá? Eu só não acho que esse impedimento deva ser marcado depois de meia hora pelo VAR. Entendeu? Eu acho que não beneficia o futebol. Mas isso é uma questão de discussão mais ampla da regra do VAR que a gente está se familiarizando agora. Até porque ninguém reclama do lance. E eu acho isso meio... deixa bem claro de que ninguém percebe a irregularidade, né? Não é uma irregularidade imperceptível lá no começo da jogada. Então, vamos lá, para a gente pontuar certinho. Foi bem marcado o impedimento, o Palmeiras se classificou, o VAR em nenhum momento beneficiou o Palmeiras, o VAR acertou em todos os lances a favor do Palmeiras. Eu só acho que a gente tem que ter uma discussão mais ampla sobre o que o VAR traz de benefício ao jogo, porque para mim o jogo é gol. O jogo são equipes buscando o gol. E o VAR tem entrado muito para atrapalhar a busca do gol. Todos os outros esportes desenvolvem. Todos os outros esportes desenvolvem ferramentas para gerar mais emoção ao jogo. O futebol desenvolveu uma ferramenta para tirar a emoção do jogo. Os jogadores vibram, a bola vai lá para o meio de campo e não teve nada, não valeu. Para tudo, que os últimos 5 minutos eles nem existiram. Mas eu prefiro assim, Lofredo. Concordo contigo, acho que tem que ter mais agilidade. Agilidade é na questão da tecnologia. Eu não gosto do árbitro de vídeo, hein? Eu não gosto, quero dizer isso. Mas, enfim, prefiro assim que o gol tenha, que as pessoas tenham comemorado, os jogadores tenham comemorado o gol tal, enquanto o lance é revisado, do que você parar o lance e depois marcar o gol. Porque aí eu acho que é o anticlímax total, entendeu? Ainda. Que acontece muito isso, né? Você para o lance na hora e os jogadores não sabem se comemoram, se não comemoram, daqui a pouco você valida o gol. E isso acontece muito e isso é o anticlímax. Aí é você trabalhar contra a essência do jogo. Do jeito que foi feito ontem, demorou um pouco para você entender, até porque você tem que olhar os lances, revisar os lances. Nos primeiros lances você não conseguia achar algum tipo de irregularidade e depois apareceu uma imagem que mostra de fato o impedimento. Tem que haver mais agilidade, mas eu prefiro assim como foi feito ontem do que como é feito, por exemplo, no futebol brasileiro. E o pênalti anulado do Imperiur no Soares? Conheço gente, não é pouca não, que garante que foi pênalti ali, Lofredo. Garantir eu não garanto, mas também não acho que seja um lance muito fácil, não.
porque o contato foi procurado no chão. E se houve contato, que também não dá para ter certeza que houve o contato, ele foi no joelho. Foi joelho com joelho. Se houve o contato, tá? Então, assim, no chão, pode procurar a vida inteira que não vai encontrar o contato. Se ele aconteceu, e ele pode ter acontecido, não há nenhuma câmera que garanta que nem que ele não aconteceu e nem que ele aconteceu, foi no joelho. Foi joelho com joelho. Só que eu acho que ficaram olhando muito embaixo, e embaixo fácil, era fácil de dizer que não teve contato algum. O que me surpreende é o jogador fazendo corte para dentro, com o pé para finalização, ter desmontado desse jeito. Tá? Por isso que eu acho que pode ter acontecido contato. Mas, enfim, também não dá para dizer que foi um erro ter revisado o pênalti, não. Eu não acho que... Eu acho que tem muita gente que consegue sentar. Os árbitros de vídeo olharam lá e falaram, olha, não houve contato nenhum. E assim, tem muita gente que tem certeza que não houve contato nenhum. Eu só não sei se esse lance ele entra na questão da interpretação, porque o árbitro de vídeo ele serve, em tese, para corrigir erros claros. E o árbitro estava muito bem posicionado de frente para o lance quando marcou o pênalti. Acho que não foi pênalti. Acho que foi uma correção que está tudo bem, que o árbitro de vídeo acertou. Mas eu não sei se o árbitro de vídeo tem que chamar o árbitro para esse lance. Aí é uma questão de discussão, porque quando o árbitro de vídeo chama o árbitro para esse lance, ele diz que foi um erro claro, ele sugere que foi um erro claro. E aí tem o pênalti no campo e tem o pênalti na televisão. Quando você olha várias e várias vezes na televisão, você vai dizer que não foi pênalti, mas o árbitro estava muito bem colocado, fez a interpretação na hora para marcar o pênalti, mas de novo, acho que o árbitro de vídeo, nesse caso, foi correto e o Palmeiras... não foi beneficiado pelo árbitro de vídeo. Acho que houve justiça nesse caso. Vamos deixar claro bem a nossa posição em relação aos lances, que eu acho que o VAR acertou em todos os lances, tá? Corrigiu decisões equivocadas do árbitro, tá? No geral. No geral. Eu tenho algumas discussões de como isso deve ser feito dentro da regra do futebol, mas dentro da regra vigente, o árbitro, no meu entender, acertou. O que me surpreendeu mais de tudo, tá bom? Foi que a Conmebol esteve com muita boa vontade com o time brasileiro, o que é raríssimo. Porque para não corrigir esses erros ali, virar as costas e vamos que vamos, River faz 4 no Palmeiras e bola para frente, é a coisa mais fácil do mundo. Acontece todo ano contra um clube brasileiro. E aconteceu contra o Santos na semana passada, né? Então, assim, só para dizer... estamos num momento em que não podemos reclamar da atuação do VAR da Conmebol. Só um detalhe, Elisandra, só um adendo para fechar, desculpa. Quando a gente reclama demais, de fato, da Confederação Sul-Americana de Futebol, sobretudo da arbitragem da Confederação Sul-Americana de Futebol, que favorece, sim, os clubes, não ontem não favoreceu, mas, de um modo geral, historicamente, favorece os clubes, principalmente os clubes argentinos, em detrimento dos clubes brasileiros. Mas é bom que se diga que, nesse momento... o presidente da comissão de arbitragem da Confederação Sul-Americana de Futebol é um brasileiro. É o Wilson Luiz Seneme. É um brasileiro. De qualquer maneira, por exemplo, na semana passada, o Santos foi muito prejudicado em um pênalti não marcado do jogo contra o Boca Juniors. E a gente agora fica na expectativa de uma final brasileira, né? O Santos recebe o Boca Juniors hoje na decisão da segunda vaga da final da Libertadores. No primeiro jogo, 0-0 na Bombonera. Então